Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Liber, este é o Kitnet HQ e o livro de hoje é Debaixo d'Água, do José Aguiar e da Fernanda Balcat. Ela faz o roteiro, o Zé faz os desenhos. Vamos dar uma olhadinha, né? Você vai ver aqui já na capa, né? Uma capa monocromática azul e esse conceito do monocromo vai seguindo pelo livro inteiro. Então, a gente vai. Vocês podem ver aqui a arte do Zé. O José Aguiar, a gente já falou dele aqui em outros vídeos, vou colocar aqui em cima, né? Tem o CWB, que também tem uma arte fantástica, um conceito de leitura bem doido, né? E aqui ele está trabalhando com a esposa, acho que é a primeira vez que ela faz um roteiro nessas proporções, um livro inteiro, né? O texto dela é muito bom. O texto dela, ela não... Como é que eu vou te dizer? Ela é econômica. Ela tem o tamanho exato que devia ter cada frase, assim. Quando eu falo econômica, às vezes, a ideia de um roteirista... cara, se a gente for olhar principalmente os quadrinhos dos anos 80, 90, a galera acaba se empolgando e bancando o poeta, né? E escrevendo box and boxes, vários e vários caixas de texto, tentando aludir a um texto supostamente poético e não anda. Aí aqui a Fernanda, gente, eu acho muito bacana, porque ela economiza bem, são os bons diálogos. Esse trabalho aqui, acho que é bom falar também, eles dizem que não é autobiográfico, mas acaba sendo autobiográfico. É um relato. A Fernanda estava grávida do primeiro filho dela com o Zé, né? O pequeno Heitor, que já tá grande hoje, bem grande, né? E ela conta que por uma série de questões familiares, a mãe dela tinha feito cesárea, tinha tido problema com a cesárea e tal. A Fernanda queria um parto natural, queria um acompanhamento médico para um parto natural sem a cesárea, sem os cortes, né? E, cara, é muito difícil ela conseguir isso. E esse livro fala sobre isso, né? Esse livro aqui vai falar das... Por exemplo, aqui, essa página, ela visita a ginecologista dela, que acompanhava ela por anos. E ela explica, era o primeiro filho e tal. E a ginecologista fala, não, vocês vamos agendar o dia do filho de vocês. Ele vai nascer no dia tal, é um pouco antes das minhas férias. Então ela marca a data de nascimento do menino, né, que ainda não se sabia que era um menino, mas marca a data de nascimento em função das férias e da conveniência dela médica. E isso deixa a Fernanda indignada, deixa o José aturdido e me deixou indignado também. Esse livro aqui é muito engraçado porque eu conheço os autores, né? Eu conheço a Fernanda, eu conheço o José, né? De anos. O José, eu fiz amizade com ele nos anos 90 ainda. A gente estudou segundo grau junto. A gente foi colega de estúdio. Eu fui sócio do José Aguiar por uns 2 anos numa empresa, né? Então a gente tem uma história. E o José e a Fernanda são pessoas que eu admiro pra caramba, porque eles são artistas que vivem do seu trabalho, né? O José vive elaborando projetos, vive lutando, vive correndo atrás, é um batalhador, e a Fernanda tá ali com ele sempre, né? Eu até tinha falado com eles, a gente fez um lançamento desse livro com o It Club agora semana passada, e eu tinha conversado com eles sobre essa questão do trabalho junto. Só que, cara, na verdade eles sempre trabalharam juntos, né? Ela sempre deu opinião, ela sempre foi a primeira leitora dos trabalhos do José. E aqui ela está escrevendo, eles estão agora com uma outra dinâmica de processo aqui. Então ela escreve e eles falam das memórias deles, né? Eles falam. E uma das preocupações que eles tinham enquanto autores desse trabalho é que não ficasse perdido numa autobiografia. Sabe assim, a questão de você se expor demais, de você ficar falando de si mesmo, aquele desconforto que parece assim uma questão meio de ego, né? É ego, assim, você fica meio incomodado de ficar falando de si mesmo como se você fosse o centro de tudo do universo, né? Algumas pessoas não têm problema de se considerar o centro do universo e tudo gira em torno delas, e é a perspectiva delas, e elas são a protagonista de sua vida e blá blá. Mas aqui eles tinham um receio, porque a ideia deles era falar justamente sobre essa dificuldade de conseguir um parto normal.
Então eles vão contar a história deles mais como um documento, um testemunho, um relato dessa dificuldade lá em 2010, né? Que o Heitor nasceu em janeiro de 2010. Então a história acompanha a gravidez da Fernanda ali durante 2009, né? Então ela vai explicar, vai dar vários conceitos, vai falar de lei, vai falar que judicialmente você tem direito, né, ao parto natural, etc. Judicialmente, o médico não deveria cobrar a cirurgia da cesárea por fora do plano de saúde. Hoje já pode. Ela falou, a lei teve uma alteração, hoje pode, mas na época não podia. E ainda assim os médicos cobravam por fora. Então, cara, assim, se você tem problemas com médicos, se você precisou passar por um hospital, espero que a tua passagem tenha sido tranquila. Mas a verdade é que esse livro aqui mostra pra gente, né? Aqui tem mesmo, abri aqui a página, né? A Fernanda relatando da mãe dela, a questão da dificuldade que a mãe dela teve com a cirurgia, né? Com a cesárea, que ela teve embolia, foi parar na UTI. Então, a cesárea é meio que o padrão hoje. É o padrão porque dentro de uma indústria, que é uma indústria de medicina, o médico recebe mais para fazer a cesárea, ele não recebe tanto para fazer o parto. Aliás, o parto é contraprodutivo, porque o parto segue o ritmo da mulher. Então o médico tem que ficar ali em torno, o médico ou a médica, disponível tantas horas, porque o trabalho de parto pode ser rápido, questão de 2, 4 horas, quanto ele pode ser longo, se estender para mais de 17 horas. Cada mulher, cada caso é um caso. Como que o médico vai ficar disponível? Então o que nós vamos fazer? Vamos cortar você e tirar o neném agora. Isso é praticidade, isso é indústria, isso é eu ganhar mais dinheiro e tratar as pessoas, né, como algumas pessoas aceitam isso de boa, estão bem com isso. Melhor fazer a cesárea do que passar pela dor do parto e tudo mais. E tem a questão da dor. Tudo isso aqui, a Fernanda foi colocando no livro, todas essas coisas que eu estou falando para vocês foram impressões e informações que eu fui tendo por esse livro. Então, assim, você tem não é uma denúncia, mas é um retrato dessa nossa indústria médica, certo? Você vai ter, a gente, durante a pandemia, teve alguns relatos, né, dessa indústria, desse pessoal que lucra, trabalha, consegue dinheiro em cima do cuidado com os outros. Só que o cuidado com os outros acaba virando não é prioridade. A prioridade é você agilizar a produção, como em qualquer outro método de produção capitalista. Maior produção, maior lucro, é isso que se vê aqui, né? E além dessa questão médica, eu acho legal demonstrar aqui, eles desenharam, tem muito pessoal deles, então tem vários sonhos que foram aparecendo aqui que eles registraram, né? E faz a gente pensar, porque toda a narrativa toda se dá pelos diálogos deles. Aqui também tem a questão das cores, né? O Zé vai trabalhando monocromaticamente e cada capítulo, vou chamar de capítulo, mas não tem uma divisão clara dos capítulos. A divisão é dada justamente por essa mudança cromática, né? Então, a gente vai vendo a pesquisa que a Fernanda foi fazendo, a gente vai vendo como eles tomaram a decisão de ter o bebê, né? A gente vai vendo a relação deles com outros amigos, outros casais, amigos deles que estavam tendo o bebê ao mesmo tempo. Então, você vai ver aqui toda uma história e vai trocando, né? A cor vai passando para um verde, a paleta vai mudando. A arte do José, ela é toda feita com lápis de cor, então tem toda uma textura aqui muito bonita, muito delicada, tem todo um trabalho muito bacana, né? Assim, em termos de arte, não tem muito o que falar. Eu acho espetacular. Eu adoro o trabalho dele, né? E a narrativa da Fernanda tá incrível. Ela dá a voz, ela vai apresentando esses personagens, ela vai explicando como é difícil você ter um parto normal, né? E, enfim, esse foi um livro que, quando eu terminei de ler, me deixou, incrível que pareça, com raiva, muita raiva. Foi um troço assim, porque você fica pensando, devia ser simples, devia se respeitar. A gente fala muito em liberdade hoje, né? Escolha, a grande premissa capitalista, né? Você tem escolha, mas você não tem escolha.
você tem uma ilusão de escolha, né? Você tem toda uma estrutura que vai te empurrando para você tomar uma decisão que te enquadre da melhor maneira possível dentro de uma linha industrial de lucro. Então, não vou fazer cesárea, deixa de ser uma opção, porque a maior parte dos médicos, das médicas, empurra você para a cirurgia, para facilitar por uma série de coisas e tal. E isso foi me dando muita raiva, porque as situações, o modo como a Fernanda expõe, é meio difícil não ter raiva, né? E no grupo, a gente teve a participação da Dani Marino, ela veio visitar Curitiba, coincidiu as datas, ela participou lá com a gente, ela deu umas colaborações bem legais lá na discussão do grupo de leitura, e você tem a questão do ponto do marido, né? Que é você fazer a cirurgia e você fazer uma intervenção na vagina da mulher, de modo a apertar ela um pouquinho mais, dando ponto, para o marido sentir mais prazer quando mete, né? E como que a mulher fica nessa? A mulher não fica, a mulher é um acessório à disposição do varão, né? Do pai, do patriarca. Então, cara, foi desagradável, mas ao mesmo tempo é necessário, né? A gente precisa falar dessas coisas, a gente precisa tomar consciência e a gente precisa tomar posição, não é verdade? Esse livro aqui é muito legal porque tem um outro livro do José que é muito bacana, a gente já falou dele aqui também, que é o Infância do Brasil. E esse livro surgiu da infância do Brasil. Na verdade, ele talvez tenha vindo. Agora eu conversei com a Fernanda, o Zé, eu posso estar cometendo um erro aqui na narração cronológica dos eventos, mas primeiro veio a narrativa dessa questão do parto natural, e quando eles foram fazer a pesquisa e elaborar, veio a ideia de fazer o projeto para a infância do Brasil, que é um relato dos nascimentos a cada 100 anos desde a descoberta do Brasil, e através desses relatos de nascimento eles vão mostrando uma série de questões sobre nossa sociedade, sobre desigualdade, sobre exploração, né? É um livro, tá disponível, se puderem vejam também, tem vídeo aqui no nosso canal, a gente já falou dessa Infância do Brasil algumas vezes aqui, acho que deve ter 1 ou 2 programas, porque o livro foi relançado, né, depois, né, ele tá disponível atualmente, e vale muito a pena pensar como que algo que deveria ser extremamente natural, né, é dar à luz, manter a nossa linhagem, né, ter filhos, né, continuar com a nossa espécie, como isso que deveria ser extremamente natural foi sendo distorcido e como isso reflete a nossa estrutura social com todas as suas mazelas, desigualdades e violências. É um negócio bem bom. Eu acho que quando você faz um quadrinho, como o Debaixo d'Água aqui, eu acho que pensar na relevância desse trabalho socialmente sempre é bom. Você não é obrigado ou obrigada a fazer um trabalho com relevância social, mas quando aparece algo assim que funciona em termos de arte, em termos de roteiro, em termos de narrativa, em termos de unidade, isso aqui é perfeito nesses aspectos, digamos, técnicos, estéticos, né? Ele cumpre com todas as expectativas que você poderia ter em relação a uma história em quadrinho. Ele é bem desenhado, ele tem um ótimo ritmo, tem uma narração muito boa, ele te prende, ele te mostra outras possibilidades do mundo e ainda tem essa relevância de trazer essa discussão, né, que precisa ser feita aqui, que a gente precisa mudar muita coisa na nossa sociedade, nas nossas relações. Assim. Então, é um livraço. Parabéns para o Zé e para a Fernanda. Obrigado a você por sua atenção. Vale sempre a pena lembrar que eu e Escama sempre estamos aqui toda semana no Kitnet HQ falando de quadrinhos. Inclusive, tem já um vídeo lançado recentemente sobre esse livro Debaixo d'Água que o Escama tinha feito, mas eu quis gravar também, né? Eu quis falar também porque foi um livro que mexeu assim comigo, que fez eu pensar, porra, gente, né? O que a gente tá fazendo, como é que a gente tá guiando as nossas histórias. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like para nós. Se você gostou, quiser ver mais coisas aqui do nosso canal, se inscreva, receba as nossas notícias, ligue o sininho. Vamos nos falando, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.